Todos, que a paz de Jesus se faça em nosso coração e que essa paz permaneça em nós, que nós possamos retornar aos nossos lares fortalecidos, esclarecidos e confortados. Eu começo a palestra dessa tarde rogando aos senhores os melhores sentimentos de amor, de saúde, que nós possamos envolver a nossa companheira Sara com todas as vibrações possíveis e que o plano espiritual que apareça dessa tarde possa ser benéfica para ela na sua recuperação. Hoje eu vim substituir a Sara, porque ela está em recuperação, não está bem de saúde, então que ela possa receber de nós os nossos sentimentos de amor, de fraternidade. E eu gostaria também de pedir aos senhores, pedir nessa tarde, que a gente possa rogar pelo nosso companheiro, nosso amigo Reinaldo, o cantor. Acredito que todos devem conhecê-lo, né? Ele vem cantar com a gente. E ele está passando pelas provas e expiações, né, que todos nós passamos em algum momento das nossas vidas, está num momento de testemunho e precisa das nossas vibrações de amor. Eu gostaria que nós possamos nesse momento envolvê-lo com muito amor e rogar a Jesus que a sua luz o oriente naquilo que ele precisar. Que nessa tarde todos nós também possamos alcançar a luz de Jesus. E hoje, para começar a nossa tarde, eu gostaria de pedir a reflexão dos senhores de flexibilidade. Sou flexível? Como é que eu encaro, como é que eu vejo as coisas acontecerem à minha volta, né? Eu aceito, eu concordo, eu ouço o outro, eu dou a oportunidade do outro de mostrar o seu ponto de vista, né? A se apresentar, eu tenho flexibilidade suficiente ou não? Eu sou inflexível, o que eu penso é o que eu penso, cada um com seus problemas, e eu não quero saber de nada porque a verdade é minha e absoluta. Ou eu sou volúvel, qualquer paixão me diverte, eu aceito qualquer opinião, eu pego carona na primeira opinião que passa. Eu acho que é importante a gente ter uma posição, uma postura de vida, mas ser flexível, ouvir o outro. Eu penso dessa forma até que alguém me convença do contrário. Se alguém me convencer de que eu estou errada, eu vou parar, vou pensar, vou analisar, vou estudar e verificar uma forma de mudança. Nós somos espíritos em transformação. Se acatamos a doutrina dos espíritos, que é a fé raciocinada, nós devemos ser flexíveis. Olhar, ouvir o outro e ter compreensão e entender que a verdade não é nossa absoluta. Dizem que a verdade é um espelho quebrado, cada um tem um pedacinho dela. Então, que a gente possa usar da nossa flexibilidade nas nossas vidas diárias, com os nossos companheiros, com a nossa família, com os nossos amigos, com tudo que nos chega de informação. Eu posso ouvir e ter a flexibilidade da mudança. Mudança é transformação. E hoje nós trouxemos para a nossa aula de hoje, para a nossa palestra, né? Mas é sempre uma aula, porque a gente sempre acaba aprendendo, principalmente eu que estudo e falo, e eu gostaria de dizer para vocês que hoje eu trouxe tudo por escrito, que eu estou perigosa, além de eu passar do tempo que me dão, eu ainda tenho brancos de memória, eu tenho lapsos de memória, eu esqueço a palavra que eu ia falar, eu esqueço o assunto, mas eu estou determinada a lutar contra isso. Mas eu preciso da compreensão dos senhores e da ajuda. Se porventura eu me perder, por favor, me achem. Né? Eu vou pedir a ajuda das placas, eu vou pedir a ajuda dos universitários, né? Então, se eu me perder, por favor, me ajudem, me achem. Mas brincadeira à parte, com muito amor no coração e com a determinação de esclarecer, de ser esclarecida, nós trazemos para a nossa reflexão da tarde o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar de graça o que de graça recebeu. Então eu trouxe por escrito a passagem inteira, porque eu achei ela assim propícia e interessante, dá para a gente conversar a respeito do tema. Então, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a passagem que Jesus enviou seus 12 apóstolos e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentis, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas desgarradas de Israel, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuas ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjas.
alforjes eram malas, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. O bordão era o cajado, aquele cajado, pauzinho, parece uma bengala que se segurava. Porque digno é o operário do seu alimento. E ao entrar nas cidades, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos. Quando entrar, saudai-a, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém escutai as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5 ao 14. Essa passagem, Jesus fala para os seus discípulos num momento íntimo, não é uma reunião pública, é uma reunião íntima em que ele dá as instruções para os seus discípulos. Como nós vamos procurar fazer um paralelo entre aquele momento e o momento atual nosso, também nós estamos numa reunião íntima. Nós não estamos numa reunião pública, nós estamos numa reunião em que nós, já sentindo a necessidade e a busca pelo conhecimento, pelas diretrizes de Jesus, estamos também nos colocando como voluntários, como trabalhadores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus e trabalhadores do Mestre. Então, essa palestra também é a mesma que Jesus fez para os seus discípulos, e nós podemos pegar as suas instruções, entender o que aconteceu naquele momento, mas colocar na nossa vida atual. Compreender que Jesus, naquele momento em que os discípulos já estavam com ele há 3 anos na sua vida pública, no seu messianato, vendo de perto os seus exemplos, as suas palavras, os seus discursos, as parábolas, a forma com que Jesus tratava e ajudava o seu semelhante, eles já estavam prontos para sair e ajudar o povo naquele momento. E aí a gente percebe na lição que ele diz assim: vai atrás das ovelhas desgarradas de Israel, não vá pelos caminhos dos gentios. Naquele tempo existia os gentios e os samaritanos. Os samaritanos eram um povo renegado pelos judeus. Não que isso fosse motivo para que eles não fossem lá. O motivo era que os samaritanos eram um povo que acreditava até Moisés. Eles aceitavam o Pentateuco até Moisés, as leis de Moisés. Fora isso, nada do que fosse disso iria entrar neles, eles iriam aceitar. E os gentios eram os estrangeiros. Eram aquele povo que ainda era politeístas, idolatras. Eles acreditavam ainda em vários deuses. Tinha uma religião fixada. Agora, as ovelhas desgarradas de Israel eram os judeus que haviam se decepcionado com a igreja, com a Torá, haviam se decepcionado com os sacerdotes, com os políticos da época, com a corrupção que existia na época, e tinham se afastado da religião, mas já acreditavam num Deus único. E os apóstolos ainda não tinham experiência o suficiente para lidar com todos, mas com aqueles que já tinham a semente plantada, aqueles que já tinham um terreno fértil, era mais fácil de se conversar. Nós também, a doutrina dos Espíritos nos ensina a não sair de porta em porta, batendo, procurando as pessoas para convencê-las do Espiritismo, mas se coloca de forma com que aqueles que procuram a sua ajuda sejam esclarecidos. Nós também estamos aqui, não temos e não devemos entrar em conflito com ninguém para mudar a opinião de ninguém, mas estamos aqui para aqueles que quiserem o esclarecimento, aqueles que o coração já permitir ser tocado, que tem a ânsia do saber, do conhecer, e querem encontrar Jesus, querem conhecer nosso Mestre Jesus e a nossa visão espírita sobre a proposta de Jesus no nosso mundo. Então, da mesma forma, nós também somos orientados a não sair e discutir com ninguém, mas nos colocar de forma a estender a mão da melhor maneira possível àquele que nos procura. Eles não tinham experiência, eles não podiam discutir com aquele povo, já que a única lei que eles conheciam era o judaísmo e as leis da Torá, e as lições que o mestre dava. Então, tanto que os gentios, depois dessa
tarefa coube a Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso é conhecido como o apóstolo dos gentios. Aí sim, Paulo fez um trabalho já mais abrangente, tocando o coração daqueles que eram idolatras e que não conheciam Deus único. Mas aí já era uma outra conversa. Naquele momento, Jesus orientava seus discípulos e dizia assim: seja transparente, seja humilde, não carregue nem ouro nem prata, não cuide da vaidade, né? Cure os doentes, limpe os leprosos, ressuscitai os mortos e cuidar daqueles perturbados, dos obsediados. Nós vamos começar da seguinte forma, nós vamos começar ao contrário. Toda perturbação da nossa mente, todo desequilíbrio, toda obsessão que nos permitimos através das nossas perturbações, abre um campo dentro de nós que muitas vezes nos faz perder a vontade de viver. Quantos de nós, né, não está aí pela vida angustiado, com depressão, com ansiedade, colocou no piloto automático, mas não vive, sobrevive, estão mortos para a vida, não tem vontade nenhuma, né? E através de uma palavra, através de um esclarecimento, voltam novamente à vida. Esse é o ressuscitai os mortos. Apesar do nosso desequilíbrio, nós causamos ainda pior. Os vícios, através dos vícios, nós vamos desgastando o nosso corpo físico, causando as doenças. As doenças é o nosso desequilíbrio, porque toda doença começa primeiro no nosso perispírito, para depois passar para o nosso corpo físico, quando expurgamos já a doença, já o final dela. Porque a gente, em algum momento, desequilibrou, baixou a nossa resistência e nós adquirimos essa doença. E nós vamos lembrar, o livro do Gabriel Delany, ele diz o seguinte, é evolução anímica, que o mundo ele é constituído de tanta bactéria, de tanto vírus, que se não fosse pelo equilíbrio de Deus, da natureza, todos nós não estaríamos vivos, pela quantidade de bactérias e vírus que nós vivemos diariamente e está presente no nosso dia a dia no planeta Terra. Então nós compreendemos que quando desequilibramos, quando baixamos a nossa resistência, é que essas doenças nos atacam. E a lepra naquela época era a doença do momento, era a peste do momento, em que a pessoa era escorraçada do local. Como hoje nós encontramos tantas doenças e a pessoa ficou doente, ela é afastada do convívio da família, ela acaba ficando sozinha. Então naquele momento Jesus já se preocupava com a doença do corpo e da alma. Ele já sabia do nosso desequilíbrio e nos tratava com amor. E pedia aos seus discípulos que através da mediunidade que eles já haviam aprendido a curar, que tratasse todos com bondade. Tanto aquele que precisava às vezes de um copo d'água, como aqueles que precisavam da oração. Através da boa nova, do esclarecimento, do seu evangelho, dizer que o reino de Deus estava próximo, esclarecendo os judeus, eles teriam melhores condições de suportar com resignação o que passavam no momento, como nós também. Se nós temos o conforto da família, ou o consolo dos amigos, nós passamos melhor pela doença ou por aquelas dificuldades que encontramos. Precisamos de apoio, e era esse apoio. Naquele momento, os discípulos já descobriam a mediunidade, já sabiam da mediunidade, e nós também na Casa Espírita. O passe hoje é estudado nos hospitais. O que é o passe? O que é o tratamento de cura que acontece nas casas de cura? A bondade divina, a energia salutares dos bons espíritos, no nosso caso o ectoplasma da natureza, do mar, da serra, e o nosso fluido animal, o nosso desejo sincero de que o outro se recupere, o amor doado em ação. O ato do passe, eu estou doando tudo isso, o meu amor, o meu entendimento, o meu desejo de melhora do companheiro,
as minhas vibrações, as minhas energias animais, juntamente com o ectoplasma da natureza, com os efeitos salutares da espiritualidade e a bondade divina. Para aquele que naquele momento mereça, esteja necessitado, ele alcança a cura. Muitas graças são alcançadas nas casas espíritas através do tratamento espiritual, através da nossa mediunidade. Todos nós somos médios, mas nem todos desenvolvem a mediunidade tarefeira, a mediunidade de tarefa. Nós somos médios, mas não percebemos. E aqui tem uma passagem que eu acho muito bacana, eu achei muito importante, porque é uma passagem que está em Atos. Os apóstolos Paulo e Pedro foram chamados, Pedro e João, foram chamados para ajudar um deficiente. Tanto que na escrita está dizendo assim que é um coxo. Tá? A pessoa é um coxo. Provavelmente uma pessoa que manca, uma pessoa aleijada, né? Um deficiente. Nós já evoluímos e vamos dizer como um deficiente. E ele estava na frente do templo, se postava na frente do templo para pedir esmolas. E quando viu Pedro chegando, Pedro e João, pediu uma esmola. E Pedro, olhando para ele, disse: olhe nos meus olhos, olhe dentro dos meus olhos. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E deu a mão para ele, e ele levantou e andou. Claro, senhores, que esse defeito, esse problema, vamos dizer assim, né? Essa deficiência, era uma deficiência espiritual. Quantas vezes nos vemos caídos na amargura, na decepção, né? Na ansiedade, e estamos lá caídos e precisamos apenas de uma palavra, de uma mão que se estenda e nos levante espiritualmente. Então, Jesus está certo que de graça recebeste, de graça dai. Dê com amor. Na nossa atualidade, aquele que se diz voluntário, aquele que decidiu seguir Jesus e fazer pelo outro, ele geralmente já tem um trabalho, né, uma remuneração, ou ele é um aposentado, né? Então ele se desenvolve, né, o trabalho voluntariado, mas ele tem que compreender que o trabalho voluntariado, ele tem que ser de graça, ele é sagrado. Eu vou estender. E aí ele diz, naquele tempo ele dizia assim, olha, vai em todos os lugares, nas cidades grandes, nas pequenas, nos lugarejos, porque você não sabe aquele que precisa da sua ajuda. E eles andavam a pé, eles tinham dificuldade. Por isso que naquele tempo eles se hospedavam na casa dos judeus. Era um costume da época, mas se percebia que não se tinha luxo nem riqueza, era apenas um cômodo grande que eles provavelmente davam uma rede, algo para aquela pessoa pernoitar. Mas era cultural, era daquele momento. Hoje nós não podemos receber alguém que vem falar de Jesus, ou qualquer um que vai entrar, bater na sua porta, você vai colocar para dentro. Ninguém está fazendo isso. Mas nós já paramos para pensar que nós entramos na casa mental das pessoas? Eu estou entrando na casa mental dos senhores. Se eu não entrar com respeito, por isso que a gente diz, e ele diz naquele momento, que a paz esteja convosco. Eu vou entrar com respeito na casa mental dos senhores. Mas percebe a minha presença? Percebem o que eu estou falando? Quem recebe a mim, recebe ao mestre. Quem recebe ao mestre, recebe a Deus. E era isso que Jesus disse para os seus apóstolos. Se estão vindo aqui, na casa, uma casa espírita, em que se fala de Jesus, se é uma casa de oração, se está aberto a esse trabalho, então quem recebe uma palestra, recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe a Deus. Mas para isso, eu tenho que estar com a minha mente limpa. Eu tenho que respeitar a mente de vocês com palavras honestas, corretas, porque dentro do Espiritismo não existe agismo. Existe o estudo, existe a compreensão e a palavra certa. Para que eu possa esclarecer dentro da visão espírita, mas dentro dos ensinamentos de Jesus. Não o que eu acho,
Mas se porventura a mente de algum de vocês estiver perturbada, e eu não conseguir entrar dentro dessa mente, que eu saia, da mesma forma que ele pediu lá para os apóstolos bater o pé, né, deixar poeira, que eu não saia com ressentimento, que eu não fique triste, que eu não fique com mimimi, com rancor, que eu não guarde mágoa e rancor, que essa paz volte para mim, que o meu equilíbrio pertence a mim. Então a paz pertence a mim. Quando eu lhe dou a paz, eu permaneço com ela. E se ela não entrar na sua casa mental, ela vai repassar, ela vai voltar para mim. Mas que eu não me ressinta. Quando for falar de Jesus para alguém, e esse alguém não estiver interessado em ouvir, fechar o seu campo mental e não quiser ouvir. Que eu não me perturbe, que eu continue com o meu estudo, que eu continue com o meu pensamento, que eu continue divulgando. Da mesma forma que eu vou numa casa simples, humilde, muitas vezes muito pequena, com poucos assistidos, eu também posso ir numa casa grande, uma casa que tenha um recurso financeiro maior, que tenha uma quantidade de assistidos maior, com um recurso financeiro maior, mas que eu trate todas com a mesma igualdade de respeito, com a mesma simplicidade. Porque o que importa não é a minha pessoa. O que importa aqui é o Evangelho de Jesus, é a palavra de Jesus, é os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu só sou intermediária. Pode ser eu, podia hoje ser a Sara, podia hoje ser um outro trabalhador. Isso não nem importa. O que importa é que tenha a transparência, o amor e o respeito de falar nas diretrizes de Jesus, nas leis de Deus. E Jesus já estava ensinando lá e está nos ensinando hoje. Não faça diferença. Não faça vaidade, não cobre pelo trabalho. Não queira remuneração pelo trabalho. Se vamos fazer a caridade, não precisa de muito obrigado. Não se melindre porque o outro não te disse muito obrigado. Não se melindre porque o outro não tenha gratidão. Os espíritos que aqui nos assistem, os espíritos superiores, vêm aqui pela bondade, por ser bom, por compreender o benefício que nos fazem. Mas não se chateiam se compreendemos, ou se entendemos, ou se não entendemos. Sabe que somos espíritos ainda infantis, ainda grosseiros, cruéis, e eles estão tentando nos ajudar. Então nós temos que compreender, olha a lição, dai de graça o que de graça recebeste. Se eu estou doando, é uma decisão minha, pessoal minha. Se é um trabalho de divulgação da Boa Nova, que eu faça com respeito, que eu não me importe com a vaidade, que eu não fique esperando a paga, mas que eu retribua em votos de amor, de perseverança, de estudo, que eu possa trabalhar. E aí ele fala, eu tenho que correr porque eu estou me perdendo até no tempo, eu ando perigosa mesmo, eu vou ocupar os espaços. As preces pagas. Jesus diz, não seja como os escribas, que diz na época que os escribas eram homens que sabiam ler e escrever, porque 95% dos judeus eram analfabetos. Então eles eram, o luxo. Eles andavam bem vestidos, de roupas muito suntuosas, e eles iam nas casas das viúvas que tinham perdido seus filhos, porque a mulher é mais fácil da gente enrolar, que mulher é muito sentimentalista, elas são mais fáceis. Não delapidem as viúvas. Então a gente percebe que as mulheres ainda eram as mais frágeis. E eles iam com a desculpa de fazer preces longas, eles cobravam pelo trabalho e iam tirando o dinheiro das viúvas. Iam lá fazer prece pela alma daqueles que tinham falecido, e quanto maior a prece, maior era o preço que se cobrava. Como eles eram os únicos que sabiam da escrita, eles eram copistas, copiavam a Torá, e divulgavam a Torá. Então eles eram os jornalistas da época, eram conceituados, e Jesus já disse, aquilo que sabe, passa de graça, você não tem que cobrar suas orações. Faça suas orações, porque ele mesmo, nos ventilhões do tempo, derrubou todas as pregações que havia naquele momento, todas as vendas, para dizer que Deus não cobra nada de nós. É a minha transformação moral. E a gente pode trazer para os nossos tempos também. Quantos de nós, e nós não precisamos falar da fé alheia, vamos falar da nossa. Quantas casas de cura
que cobram pelo trabalho. Se a água fluida tem que ser da casa, se o lanche tem que ser comprado na casa, ele não admite. Às vezes tem lugares que fazem tratamento de cura que as pessoas chegam muito cedo, às vezes fica lá o dia todo, mas tem que comprar tudo dentro da casa. Não é a mesma coisa? Não estamos cobrando pelo trabalho? Não estamos exigindo que aquele irmão que às vezes não tem recurso, que poderia trazer lá a sua aguinha de casa e colocar para fluir, ou trazer o seu lanchinho para poder se alimentar? Não, tem que ser dentro da casa. Então nós começamos a falar que ainda existe muitos de nós que ainda vai atrás do imediatismo, de comprar um pedacinho do céu, de comprar um óleo ungido. Nós temos que compreender que Deus não se vende, que não existe barganha com Deus, que não existe preces pagas, existe a nossa transformação. Martim Lutero, ele foi um estudante do Evangelho e um religioso, e ele estudou muitos evangelhos dos apóstolos e compreendeu que a igreja fazia muita indulgência, vendia o perdão para as pessoas, mesmo aquelas que já tinham desencarnado, ia lá, comprava lá o perdão para elas e a igreja vendia. E ele se revoltou e fundou o protestantismo. Daí já começou-se a pensar na mudança, na transformação, que é isso que a gente tem que transformar. E eu gostaria, eu copiei bastante coisa, mas não precisou, hoje a memória ajudou, né? Eu gostaria só de dizer para os senhores o seguinte: hoje, na atualidade, fazendo a pesquisa para essa palestra, eu percebi o seguinte: 95% dos judeus eram analfabetos. Vamos olhar para a nossa atualidade e vocês vão prestar atenção e vão se entristecer. A Bíblia, nós temos 6.912 idiomas no planeta Terra, 6.912. A Bíblia foi traduzida até 2013 para 2.539, menos da metade. Significa que o mundo, menos da metade, tem acesso à leitura da Bíblia, traduzida no seu idioma. Só conhece por ouvir falar, e mesmo assim, muitas vezes, distorcidamente. Entende? Porque quando diz assim que você é o único evangelho que o seu irmão pode estar conhecendo, então nós temos que ser transparentes e honestos e verdadeiros. O analfabetismo no Brasil, 2016-2017, 11 milhões e 5 são analfabetos. Ainda existe hoje no Brasil 11 milhões de brasileiros analfabetos. No mundo, são 758 milhões de analfabetos. Agora, pasme. Alfabetizados, 3 em cada 10 são analfabetos funcionais. 38% desses analfabetos funcionais são de curso superior. Sério, mas o que é analfabeto funcional? É aquele que não sabe interpretar texto. É aquele que ouve, mas não compreende. Ele entende, mas ele não compreende. Então nós consideramos que nós hoje, muitos de nós, ainda continua sendo analfabeto funcional. Não vai atrás da verdade, compra qualquer verdade, não sabe interpretar as palavras do outro. Aceitam a primeira proposta como sendo verdadeira. Hoje vocês chegam em casa e vão lá procurar no capítulo 26 se o que eu falei está correto, porque é essa a proposta. Desenvolver em vocês a curiosidade do conhecimento, porque o conhecimento é esplêndido. Quando eu leio, quando eu tenho a capacidade de compreensão, compreender é quando eu uso o que eu estou conhecendo e entendendo dentro de mim e eu faço uso do entendimento. Eu ponho na minha vida. Eu compreendo. Essa é a compreensão. Nós temos que estudar, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para aprender.
principalmente as leis divinas, principalmente o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Compreender o que ele quis dizer para nós, olhar nas entrelinhas, prestar atenção nos sinais que a gente vê todo dia na nossa frente, abrir o nosso coração para a verdade. Essa é, de graça recebeu, de graça dá. Nós temos isso de graça, através de um bom livro, através do Evangelho do nosso Mestre Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz várias passagens do nosso Mestre, mastigadinho, esclarecido, dentro da doutrina que professamos. Se estamos aqui essa tarde, somos trabalhadores de Jesus, somos os voluntários, somos os aprendizes, e temos que sair divulgando a boa nova com conhecimento, com amor no coração, honestidade, respeito e simplicidade. Gostaria que os senhores pudessem retornar aos seus lares e pesquisassem, fosse atrás da lição, olhasse com mais amor e carinho e lembrar que a primeira caridade começa conosco. Quando nos perdoamos os nossos erros, compreendemos que somos espíritos e estamos seguindo um caminho e vamos voltando para o equilíbrio, vamos voltando para a nossa vida, pensando que nós não somos só essa reencarnação, nós somos a eternidade a perder de vista. Eu agradeço a todos por terem me ouvido, desejo que todos os senhores alcancem o que vieram buscar nessa casa de caridade, dentro da necessidade pessoal de cada um, dentro da misericórdia do Pai e do merecimento. Eu os abraço a todos fraternalmente e mais uma vez agradeço a todos. Muito obrigada por terem me ouvido.